E agora a gente vai conhecer um pouco do VS Code. Nós escrevemos um documento no Word, salvamos com HTML, mas nada melhor que a gente ter uma solução, um software, que a gente possa escrever essas tags HTML, o CSS, o JavaScript. E um exemplo disso é o Visual Studio Code. Ele é um editor de código-fonte gratuito, de código aberto, desenvolvido pela Microsoft. Ele tem diversas funcionalidades e benefícios para que os desenvolvedores utilizem. Por exemplo, ele é gratuito, de código aberto, então você consegue fazer o download, a gente vai deixar um documento para que vocês possam baixar, um passo a passo. Ele é multiplataforma, então se você tem Windows, macOS, Linux, ele acaba atingindo diversos tipos de sistema operacional que atende diversos tipos de desenvolvedores. Extensões, ele tem diversos tipos de extensão, funcionalidades extras, tem suporte a diversas linguagens de programação e integração com ferramentas de controle de versão, por exemplo, o Git, que você consegue versionar o seu código. Edição de código eficiente, ele oferece recursos avançados de edição de código, como realce da síntese, sugestões inteligentes de código, formatação automática e refatoração de código. Ele também integra com diversos recursos em nuvem, por exemplo. Como ele foi criado pela Microsoft, um exemplo disso é que ele se integra à nuvem da Azure da Microsoft. E ele facilita o desenvolvimento dos aplicativos em nuvem. Você consegue também fazer depuração de código, observar aonde o seu código tem problema ou não, fazendo essa depuração integrada em diversas linguagens. Tem o suporte à comunidade por ser open source, então você pode tirar dúvidas, tem soluções para problemas comuns, você pode encontrar suporte, recursos em fóruns, vários grupos de discussão e tutoriais online. E que tal agora a gente usar um pouquinho do VS Code e começar a codar? Vamos lá? Esse aqui é o VS Code e a gente tem aqui a nossa IDE. Para quem seguiu passo a passo, você vai cair nessa tela e a gente vai criar, primeira coisa, uma pasta. Da mesma forma que o Windows, a gente tem no Windows Explorer as pastas, subpastas e dentro dessas pastas arquivos, o VS Code funciona da mesma forma e essas pastas ficam dentro do Windows Explorer, se você estiver usando o Windows. Então, a gente vai começar aqui a criar um espaço. Eu vou deixar no área de trabalho uma nova pasta escrita projeto portfólio. Prontinho. Adicionei essa pasta, ela vem aqui para o Workspace e toda pasta precisa de um arquivo. Quando a gente fala de HTML, o primeiro arquivo que a gente adiciona é index.html. E ó, ele já fica com um jeitinho de HTML. Vou mostrar para vocês aqui, para a gente começar a criar uma estrutura de HTML, esse site que é super interessante, que é w3schools.com. E no caso, ele tem várias linguagens, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP. No caso do HTML, ele tem várias introduções, definições, e aí você tem vários tipos de tags para você aprender e para você criando o seu site e aprendendo também. A gente não vai saber tudo de HTML nesse curso ou em qualquer curso que a gente faça. A gente acaba criando as coisas e para quem é desenvolvedor, uma coisa importante é que a gente geralmente é um pouco autodidata ou muito autodidata. A gente lê muito manual, olha muito conteúdo e conforme a necessidade a gente vai aprendendo e vai buscando conhecimento através de amigos, através de autoestudo, através de pesquisas. Essa é a carreira na tecnologia, independente se for desenvolvedor, arquiteto, se for consultor. A gente hoje em dia tem a internet e o uso a nosso favor.
Então, ser curioso, pesquisar faz parte da carreira e da evolução de uma carreira em qualquer área que você escolha. No caso do HTML, a gente tem aqui uma estrutura básica. Então, quando a gente faz aqui um teste, esse primeiro código aqui do HTML, ele tem várias tags que a gente chama. Tem a tag HTML e ela fecha a tag HTML, head, title, que é o nome do documento, o body. Então, dentro do body, a gente escreve basicamente o nosso texto com título e parágrafos, imagens. Então, basicamente, a estrutura de HTML é essa. Mas como a gente faria lá no VS Code? VS Code, a gente pode colocar uma exclamação e já vem basicamente uma estrutura de HTML. Só que aqui a gente precisa mudar algumas coisas. Aqui está em inglês. Quando a gente fala lang significa a linguagem, em inglês language. A gente vai usar o português. O TF8 significa aqueles acentos, ou caracteres especiais. A gente, deixa por definição essa essa visualização aqui, essa tag como padrão, tá. E aí, a gente não precisa ficar decorando. Vocês viram que eu fiz um atalho aqui colocando exclamação. Que tal a gente criar a mesma, página que a gente criou no Word, agora utilizando o VS Code e utilizando os recursos que a gente tem? A gente vai fazer isso do zero, né? Nesse caso, a primeira coisa que a gente vai colocar é o nosso título. E aí, a gente olhando aqui no site, a gente pode aqui encontrar a nossa base. Então, no body, a gente tem o H1, que significa o nosso título, e o P, que é o nosso parágrafo. Eu posso copiar e colar, ou eu poderia simplesmente escrever, e aí vocês vão ver que ele já completa. Então, H1. Quando eu dou Enter, ele já abre e fecha uma tag. Então, meu primeiro HTML vai ser o nosso título. E aí, o nosso parágrafo, a gente abre e fecha a tela, iniciando nossa primeira página. Quando a gente executa, a gente vai salvar e vai, executar a página aqui. Aí vamos ver o que acontece. Que legal, ó. Ele já fez aqui o que a gente fez na nossa primeira página. Então, viram que a gente colocou o título, colocou o parágrafo. Que tal a gente colocar uma imagem? Vamos tentar? Assim como no Explorer, quando a gente precisa ter uma imagem aqui, a gente pode arrastar o logo no Explorer, e eu vou mostrar para vocês como é que faz, e arrastar para dentro do VS Code. Então eu vou pegar aquela imagem da Defintech
e vou arrastar para minha pasta aqui. Eu vou copiar e vou colocar na pasta que a gente criou o projeto. Então, nesse caso, projeto portfólio. E aí, quando eu arrasto, ele já aparece aqui. Eu poderia também, arrastar diretamente para o VS Code, que daria na mesma, ele também faria cópia. E aí, a gente precisa referenciar esse arquivo, ou seja, dizer aonde ele está. E para isso, a gente vai precisar saber como eu coloco o endereço dessa imagem, né. Então, lembra aqui que a gente está, eh, olhando no site e aprendendo como fazer. Aqui um exemplo, ele vai inserir a imagem, e a tag responsável é img source. Então vamos inserir essa imagem, a tag vai ser img, e aí qual o nome dela? O nome dela é imagem png, ponto .png, o logo da Defintech. Quando a gente fala sobre outs, até pensando um pouco em inclusão, a gente aqui escreve o que, descreve essa imagem, que às vezes a imagem tem algum problema e você tem esse logo, ou pessoas que utilizam softwares, deficiente visuais que utilizam softwares para conseguir ter uma experiência mais inclusiva, você colocando, a descrição da imagem, utilizando o alt, também te ajuda a fazer isso. Eu vou exemplificar. Aqui a gente colocou a Defintech, colocou o tamanho, o tipo de a gente pode tirar essa tag aqui, mas você poderia também especificar o tamanho. Deixa eu tirar e mostrar como é que fica. Aqui ficou o normal, tá. Então, o que que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu a escrever um documento base, a gente aprendeu que o H1 é a tag para o título, o P é para o parágrafo e aprendeu também a dizer aonde fica essa imagem. Lembrando aqui, o source é o recurso, aonde ele está. Como a gente deixou nossa pasta, imagem.png já ele já encontra. E o alt, eu vou tirar a imagem e a gente vai ver o que que vai acontecer, tá? Para fazer esse teste. Olha, não apareceu a imagem. Aqui ele colocou logo. Então, como eu referenciei errado a imagem, eu coloquei imagem 2 PNG, na verdade era 2, ele não reconhece, ele não sabe onde está essa imagem. Então, ele avisa que é logo. E faltou aqui aspas duplas, logo da Defintech. Bom, e aí o que aconteceu? A gente referenciou errado. Para arrumar, a gente faz o seguinte, coloca imagem, que é o nome realmente da imagem.
Aqui você pode tanto clicar em executar, quanto F5. E aí você executa a sua página. E é isso. Essa foi a nossa primeira página e até a próxima aula.